As relações humanas são frequentemente movidas pelo motivo que leva à lógica, pela razão que gera coerência. Como no caso de uma criança que quer sair, não pode, e quando pergunta a razão pela qual não pode, ouve simplesmente "por que não?" e pronto. O caso de um estagiário que tem um incrível plano de aumento de vendas para a empresa, aquele que ama, que muito mais do que o amor, defende o ato de amar. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele se propõe a defender um ponto de vista. Então vai além de uma avaliação em sala de aula, tá? Ele é o exercício da cidadania, ele liberta, tá, o indivíduo, o aluno da condição de objeto de dominação, objeto de censura, de doutrinação, tá? Ele transforma o indivíduo, o aluno, no sujeito da sua própria história. A gente sempre promove a reflexão, o questionamento, a gente tem que investigar. E agora, com base em todos esses indícios, a gente conseguiria construir de fato um posicionamento crítico e consciente. Isso é o texto dissertativo argumentativo. Agora, mais do que nunca, precisamos não só entender e aprender o texto dissertativo argumentativo, mas vivê-lo todos os dias. E isso ultrapassa o compreender e alcança o existir, o se posicionar em discurso e ideia. Nossos alunos têm trabalhado bastante nisso e com esse exercício constante do pensar, conseguimos nos reconstruir em meio a esse mar imenso de informações. Vem ver. A Orquestra dos Valores Agostinianos. O legado de Santo Agostinho revela à sociedade valores capazes de transformar as relações humanas, estando diretamente interligados ao compromisso cotidiano e atemporal de cada um de nós com o exercício dos ensinamentos por ele preconizados. Por serem princípios anacrônicos, exibem o virtuoso dom de aliviar as agruras da vida ao longo da história da humanidade. Entretanto, no mundo globalizado, é inegável a ausência da prática de tais orientações agostinianas, a qual se reflete na sociedade desigual, injusta e violenta que persiste. Prevalecem os comportamentos individualista, materialista e possessivo, além do hedonista, no qual é explícita a busca excessiva pelo prazer. Devido a isso, surgem comportamentos reprováveis, que são traduzidos por ações de brutalidade, corrupção, criminalidade, machismo e variadas mazelas produzidas por desigualdades sociais, visto que a moral e a ética mostram-se ameaçadas. Em decorrência disso, são gerados contrastes degradantes, como a miséria e a exclusão social, que impedem o acesso à satisfação das necessidades básicas humanas, como o direito à vida, à educação, à saúde, ao trabalho e à educação. Logo, é imprescindível a realização constante da interioridade, que corresponde ao exercício de viajar para dentro de si, refletir e livrar-se das condições maléficas, fazendo surgir a esperança, a justiça e a solidariedade. Ademais, vale ressaltar a importância do incentivo à cultura do cuidado, que nasce no cerne da família, em que se aprende a compartilhar, respeitar as diferenças, acolher os mais frágeis, fazer amizades e praticar valores agostinianos. Nesse sentido, um dos mais nobres atos do cidadão é ajudar os mais necessitados, de modo responsável. Então, é necessário que a responsabilidade social, isto é, o modo de pensar e agir de forma ética nas relações, seja estimulado para que aqueles com maior poder aquisitivo auxiliem os desfavorecidos, atenuando a dor, o sofrimento alheio e contribuindo para uma sociedade mais igualitária. Portanto, como uma orquestra harmoniosa, Santo Agostinho rege com maestria suas concepções, das quais nós devemos usar e fruir, transformando mentes e corações em prol de uma comunidade coerente e coesa. Por isso, cabe ao ser humano cumprir com o seu dever de exercer os valores agostinianos, cuja temporalidade está presente em todas as gerações. Vontade agostiniana. Santo Agostinho, teólogo e filósofo argelino do século IV d.C., caracterizou a vontade humana como uma faculdade ativa da alma, pela qual o homem, exercendo sua liberdade, projeta-se no mundo. Contudo, é essencial considerar as fundamentais mudanças ocorridas nas dinâmicas que dizem respeito à efetivação de interesses individuais, as quais foram marcadas por um inegável incremento de possibilidades,
fruto dos avanços tecnológicos e transformações culturais. Sob essa ótica, mostra-se imperioso analisar como, na contemporaneidade, a exacerbada autonomia na realização de desejos leva à angústia e ao tédio. A priori, a extrema liberdade no âmbito de realizar desejos deve ser reconhecida como uma causa da inquietação tão difundida no mundo odierno. Nesse sentido, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre ponderou sobre como a possibilidade de escolha leva inexoravelmente à ânsia de tomar a decisão incorreta. Dessa maneira, a aparente facilidade de realizar a vontade se transforma em uma problemática, e não em um benefício, uma vez que a infinidade de alternativas disponibilizada gera uma angústia incessante no ser humano. Tem-se, por resultado, a inércia, visto que o indivíduo, com sua vontade antes restrita por diversos fatores, hoje relevante devido ao progresso de uma gama de inovações técnicas e mudanças sociais, paralisa-se, sendo mais fácil não optar e, assim, não lidar com o incômodo de tomar uma atitude que pode não ser a ideal. Ademais, é inevitável reconhecer a influência direta que as infindas possibilidades abertas pela odierna e líquida modernidade têm na escalada do desinteresse generalizado na sociedade. A respeito, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, conjecturou: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Dessa forma, depreende-se que a demasiada facilidade em obter aquilo que desejamos resulta também na desvalorização da conquista de um desejo inédito, o que nos faz almejar cada vez mais rápida e angustiadamente a realização da próxima vontade, levando-nos a um ciclo acelerado de aumento da ansiedade seguida de monotonia. Como exemplo desse fenômeno, basta imaginar os episódios em que compramos um novo telefone ou peça de roupa, pelo qual logo perdemos entusiasmo, o que se deve à descomedida acessibilidade de tais artigos, com a qual ainda não aprendemos a lidar. Evidencia-se, pois, a maneira com que a quase restrita liberdade contemporânea torna o exercício da vontade uma prática angustiante e tediosa. Portanto, resta saber se a humanidade será capaz de se conformar com a infinidade de possibilidades a seu dispor, filtrando-as de forma a tomar decisões que não causem arrependimentos, que não resultem em um desinteresse praticamente imediato. Assim, quem sabe, teremos competência para usufruir da multiplicidade de opções que nos é oferecida, utilizando o nosso livre-arbítrio como idealizado por Santo Agostinho.